Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui mais uma vez, Laudemar de Amorim, para prosseguir na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o tema do perdão. Nós temos várias maneiras de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz uma seleção dos capítulos do perdão, são 6 capítulos e 16 tópicos, para esgotar esse tema dentro do Evangelho, né? Para a gente fazer uma revisão, um reforço desses conceitos que estão explicados e servem de orientação para a nossa conduta em relação à prática do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é nada mais, nada menos do que a prática do Evangelho de Jesus, mas analisada sobre a ótica da ciência e da filosofia espírita. Hoje vamos ler, continuando no capítulo 10, o item 17. É uma mensagem de João Bispo de Bordeaux, 1862. Essas comunicações foram dadas através da psicografia de diferentes médiuns em torno do nosso planeta, né? E foram selecionadas e organizadas por Allan Kardec. Muito bem. Então vamos ver o que nos diz, né? O que nos diz este capítulo. Sejam indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Julguem com severidade apenas as próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para com vocês, da mesma maneira que usam para com os outros. Estou me organizando aqui para movimentar a tela aqui para eu poder fazer a leitura, né? Apoiem os fortes, encorajando-os a prosseguir no bem. Fortifiquem os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o menor arrependimento. Mostrem a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas asas brancas sobre as faltas humanas, ocultando-as dos olhos daqueles que não veem senão o que é impuro. Compreendam a misericórdia infinita do Pai e não esqueçam nunca de lhe dizer, pelo pensamento, mas principalmente pelos atos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Compreendam bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedem ao Senhor quando solicitam o seu perdão? Somente o esquecimento das faltas que cometeram? Se Deus se contentasse em esquecer suas faltas, Ele não os puniria, mas também não os recompensaria. A recompensa não pode ser prêmio pelo bem que não fizemos, ou que não fizeram, e menos ainda pelo mal que praticaram, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Ao pedirem a Deus para que perdoem seus desvios, peçam a Ele a graça para não mais cometê-los
e a força necessária para entrar em um novo caminho de obediência e amor, no qual, junto com o arrependimento, poderão acrescentar a reparação do erro. Quando perdoarem seus irmãos, não se contentem em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é, na maioria das vezes, muito transparente aos olhos de vocês. Ao perdoarem, acrescentem também o amor. Façam aos outros o que gostariam que o Pai Celestial fizesse por vocês. Troquem a cólera que desonra pelo amor que purifica. Preguem, dando o exemplo dessa caridade incansável que Jesus ensinou. Preguem como ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra e como ainda prega sem cessar depois que retornou ao plano espiritual. Sigam o divino modelo, sigam seus passos, pois eles os conduzirão a um lugar de refúgio, onde encontrarão o repouso após a luta. Como Jesus, carreguem sua cruz e subam com coragem o Calvário, pois no seu cume está a glorificação. Novamente, o capítulo nos traz o dever da indulgência, né? Para que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, né? Para que o Pai também, que o nosso Deus, onipotente e onipresente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, também possa nos perdoar. Quando nós ainda temos ressentimento de algum prejuízo que levamos, provocado por algum amigo, algum funcionário, algum parente, algum filho, algum pai, alguma mãe, alguma filha, não importa. O fato é que todos nós, na nossa existência terrena, estamos aqui para resgatar nossos débitos. E muitas vezes, aquilo que sofremos hoje é porque provocamos a mesma situação em outras existências, ou mesmo nessa existência. Então, não é que Deus castiga, é que é uma lei divina, é uma lei de causa e efeito, ação e reação, né? Costumamos dizer que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós estamos colhendo dores, ressentimentos, enfim, estamos sofrendo, certamente é para depurar o nosso espírito, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão àqueles que ofendemos, àqueles que criamos dificuldades, né? Para que esse fardo do ressentimento, né, possa diminuir o peso e aos poucos nós possamos nos desvencilhar totalmente do fardo da falta de perdão. Eu já falei nas outras leituras, nas transmissões, né, que nós continuamos vivendo uma guerra de família, né? Só em proporções gigantescas, né? Entre os nossos irmãos das guerras em vários países, né? Os conflitos em vários países. Então, vamos rogar a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos perdoem, que possam perdoar os nossos inimigos, que nossos inimigos
os nossos irmãos que porventura nos perseguem ou nos perseguiram, possam receber as bênçãos de Deus para encontrar o caminho da bondade, da caridade, da fraternidade, com humildade e amor, a fim de que possamos caminhar juntos para um mundo de regeneração. Nós temos sempre esperança de que haja uma transformação, mas diante de tantas iniquidades que acontecem no mundo de hoje, nós não conseguimos vislumbrar uma transformação tão grande e um abandono do sofrimento, porque os sofrimentos que vemos hoje, vivenciamos hoje, que assistimos hoje, tantas partes do planeta, em nosso próprio país, em nosso próprio estado, cidade, por todo lugar nós podemos sentir e observar o sofrimento de pessoas pelas ruas, pessoas sem teto, pela própria pobreza, dos lares deprimentes, por falta de conforto. Então vamos perdoar para que possamos contribuir para a construção de um campo energético da Terra, a começar da nossa casa, dos nossos vizinhos, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil, para que tenhamos um mundo melhor. Que Deus e Jesus, Maria Santíssima, os mestres ascensionados da fé cristã, possam nos amparar, nos apoiar, nossos anjos de guarda, para que tenhamos o discernimento, a boa compreensão da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, das palavras, das obras de Kardec, a fim de que possamos vencer a nós mesmos. Muito obrigado, tenha uma ótima noite. Esperamos poder continuar amanhã com mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o tema do perdão. Fiquem na paz e tenham uma ótima noite.